Nós vamos partilhar a poderosa palavra de Deus que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Se você tem a sua Bíblia, é muito importante que você pegue a Bíblia para acompanhar comigo. Você que precisa de eficácia, de vida, alegria, força, precisa constantemente buscar na palavra, porque a palavra é alimento para nós. A palavra é a espada do Espírito, é uma espada. Uma espada é uma arma. Com a espada eu me defendo, eu também ataco no mundo espiritual. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, nós vamos ler aqui uma oração linda de um homem chamado Jabes. Jabes, ele fez uma oração para Deus. Todos nós sempre fazemos oração para Deus, é ou não é? Mas nós precisamos aprender com essa oração de Jabes, porque o que Jabes precisava, muitos de nós precisamos nos dias de hoje. Então, preste atenção no que a palavra vai falar. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel e disse: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos meditar cada ponto hoje da oração, da famosa oração de Jabes. Primeira coisa que Jabes fez, faz com o dedinho aí comigo. Fala, número 1. Primeira coisa, Jabes invocou o Deus de Israel. Diga, Jabes invocou a Deus. Eu tenho falado isso todos os dias. Quem acompanha aqui a live todo dia de manhã? Quem não está acompanhando está perdendo. Eu falo isso todos os dias de manhã. Nós temos que invocar a Deus. Às vezes o cristão, ele fica vivendo a vida dele sem invocar a Deus. Quando uma pessoa fica doente na sua casa, a pessoa fica doente, qual que é a primeira coisa que você faz? Mais alto, gente. Invoca. Vocês têm cara de pau demais, gente. A primeira coisa que vocês fazem é dar um remedinho ou depois levar para o hospital. É ou não é, gente? Deveria ser assim? Nós somos cristãos, e como cristãos, a primeira coisa que nós deveríamos fazer quando tem uma doença na nossa casa, é colocar a mão na cabeça da pessoa e invocar a Deus. Invoque a Deus. O filho fica resfriado, você já está com remédio no moleque, no menino. Já dá uma febre mais pesada, você já corre para o hospital, para o pronto-socorro, para ficar lá esperando umas 5, 6 horas. E olha lá, é ou não é? A pessoa às vezes está indo mal no trabalho, e ela, ao invés de invocar a Deus, ela fica reclamando do trabalho. Aqui não deve ter ninguém que reclama do trabalho, eu acredito que não. Jabes fez o quê, minha gente? Fala bem forte para mim, vai. Não, esse não é o bem forte não, né? Jabes fez o quê, gente? Invocou a Deus. Quando você vai para o seu trabalho, aprenda a invocar a Deus. Seu dia começou, invoca, mas é invocar mesmo. Se ajoelha, levanta as mãos e fala: meu Deus, eu invoco o teu nome. Eu invoco o teu poder sobre o meu dia, sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Quem faz comida aqui todo dia? Você está invocando o poder de Deus sobre a comida que você faz?
Tem que invocar. Não tem outras religiões que invocam o mal para fazer mal com comida, não tem? Então você tem que invocar o poder de Deus para que a sua comida seja abençoada. Em tudo que você faz, quando você invoca a Deus, você é abençoado. A palavra de Deus é muito clara, ela diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos esquecendo de invocar a Deus. Quem trabalha com vendas aqui? Algumas pessoas trabalham com vendas. Quantas vezes, se aparecer um cliente, você invoca a Deus sobre aquele cliente? Sobre a sua lista de lead, para você entrar em contato, você coloca a mão naquela lista de contatos, e fala, Deus, eu invoco o teu nome, eu invoco o teu poder, eu invoco a prosperidade que o Senhor tem para mim. A pessoa que está desempregada, você tem orado na sua carteira de trabalho? Não é para você só pensar em ter carteira assinada, não, para que Deus te dê possibilidades, para que você enxergue as oportunidades, as possibilidades que você tem. Talvez Deus não quer que você seja um trabalhador de carteira assinada, talvez Deus quer que Deus tenha uma direção para você, ser um empreendedor, começar um negócio, vender alguma coisa, e você vai se dar muito bem. Mas os cristãos pararam de invocar a Deus. O que Jabes fez, gente? Qual foi a primeira coisa que Jabes fez? Fala forte para mim. Invoca. Você tem invocado a Deus sobre seus filhos. Os pais faziam muito isso, minha mãe fazia muito isso. E hoje em dia as pessoas não fazem mais. A gente faz com a Lana. Ela está lá dormindo. A gente traça o sinal da cruz na testa dela. Senhor, abençoa a Lana. Está sobrando aqui um pouquinho. Nós pedimos o teu poder sobre a vida da Lana, sobre a saúde dela, sobre a história dela. Invoque. Invoque a Deus no seu trabalho. Invoque a Deus na sua saúde. Tem gente que está com dor para todo lado e fica tomando aspirina, fica tomando um monte de remédio, mas não invoca a Deus. Invoque a Deus no seu relacionamento. Apareceu alguém novo, aí que você tem que invocar. Deus, eu invoco o teu nome, o teu poder sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa e esse relacionamento. Porque se não for de ti, se não for bom para mim, já afasta desde o início. Já afasta desde o início. Invoca. Amém, gente? Tem gente que não invoca a Deus sobre a sua casa. Há quanto tempo você não passa nos cômodos da sua casa invocando o poder de Deus? Há quanto tempo você não pega uma água abençoada pelo Padre, ou água benta? Quanto tempo você não faz isso para passar nos cômodos da sua casa invocando a bênção de Deus? Porque a palavra de Deus diz, é clara, Jesus disse claramente, pedi e recebereis, buscai. Ele falou assim, fica calado na sua e você vai receber. Ele falou isso, gente? Então invoque mais. É necessário invocar. Jabes, ele invocou a Deus. Está claro aqui no versículo 10, já começa falando sobre isso. Jabes invocou o Deus de Israel. E ele disse, se vós me abençoardes, ou seja, ele está pedindo o quê? A bênção de Deus. E veja, você não pode pedir a bênção de Deus achando que a bênção vai chegar na sua vida, não. Você já é abençoado. Diga, eu já sou abençoado. Nós somos abençoados desde o nosso nascimento. Só que Deus deixou um princípio para nós. O princípio é, pedi e recebereis. Por que eu tenho que pedir sempre, Tony? Será que Deus é surdo? Não. É porque quando eu peço, quando eu oro, eu me abro à bênção de Deus. A oração faz eu me abrir à presença de Deus.
Eu me abro espiritualmente, eu me abro emocionalmente, por isso que eu preciso orar mais, ainda mais nos dias de hoje. Preciso orar mais e pedir a bênção de Deus. Você vai comer? Abençoa, pede a bênção de Deus sobre a sua saúde, sobre a sua comida. Vai trabalhar, pede a bênção de Deus, invoque a Deus e peça a bênção de Deus. Então faz comigo, número 1, Jabes pediu, Jabes fez o quê? Invocou a Deus. 2, Jabes pediu o quê, gente? A bênção de Deus. Fala para o teu vizinho, peça a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém ou não, gente? Peça a bênção de Deus, invoque a Deus na sua vida financeira. Tony, mas está tudo vermelho. Eu abro a minha conta, parece aquele pano de toureiro, todo vermelho. Invoque a Deus, invoque a bênção de Deus. Sabe por quê, meus amados? Quando Deus vier sobre você, Ele vai te mostrar o porquê que ficou vermelho e como você pode sair disso. Deus vai te direcionar, Deus vai te iluminar. E talvez você está lá no vermelho porque você tem questões emocionais que você precisa curar, precisa tratar. E Deus vai te mostrar. Quando nós recebemos a bênção de Deus, Ele ilumina as nossas faculdades mentais. Tem muita gente que está no vermelho, que está com problema financeiro, por falta de organização, de ordem. E eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Deus não abençoa a bagunça. Se a sua vida financeira está bagunçada, você vai precisar colocá-la em ordem. Fala para o teu vizinho, coloca a sua vida em ordem, meu irmão. Amém, gente? E aí depois, Jabes vai pedir mais uma coisa muito importante. Ele diz, alargando meus limites. Ou seja, tem algumas traduções que dizem, alarga a minha tenda. Levanta a mão direita e faz essa oração comigo. Fala, Jesus, alarga meus limites. Alarga a minha tenda. Então, mas o que isso quer dizer? Tá, alargar a tenda para quê? Pensa comigo. Se você tem uma terra que está limitada, você tem um alqueire de terra, você chega e vai plantar 90% daquele alqueire, os outros 10% é para você viver. Acompanha comigo esse raciocínio. Depois que você chega e planta 90%, tem como crescer depois disso? Responde para mim, gente. Não. Para que essa pessoa possa crescer, ele tem que fazer o quê? Ter mais terra, sim ou não? Então, o limite é a cerca daquela terra. Vai ter que comprar outras terras para alargar os limites da terra, para que a pessoa possa crescer. Tem gente que precisa ser alargado aqui, ó, mentalmente. Alargar a visão, a mentalidade, senão a pessoa não cresce. Fica com a mesma mentalidade de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não cresce. Tem que alargar a visão, alargar a tenda, alargar a mentalidade, para que você possa crescer. E alargar a mentalidade tem a ver com acreditar mais naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Acreditar no poder de Deus na sua vida. Tem gente que chegou num patamar, num nível de vida, que você pensa, não, daqui eu não vou passar não. Tem muitas pessoas que se limitam, elas não acreditam que podem vencer, não acreditam que possam ser felizes de verdade, não acreditam que possam conquistar coisas além do que já conquistou. Então você está limitado. Deus não te quer limitado. Fala comigo, levanta a mão direita e fala, Deus não me quer limitado. Deus me quer abundante.
para que eu possa crescer em todas as áreas de minha vida. Você está entendendo? Então faz o gesto assim, ó. Pega sua cabeça assim e fala: Jesus, alarga a minha visão. Alarga a minha mentalidade. Tem gente, meus amados, que a visão que a pessoa tem é que a vida é uma vida de sofrimento. Mas por quê? Porque a pessoa viu os pais a vida inteira sofrendo. Sofrendo, sofrendo. Tem gente que tem a visão de que casamento é sofrimento puro. Por quê? Porque viu lá em casa o pai e a mãe sofrendo a vida inteira com o tal do relacionamento. Tem gente que tem a visão de que na vida ela sempre vai passar necessidade financeira. É nisso que a pessoa acreditou a vida inteira. Por quê? Porque viu os pais, viu os tios, viu os avós passando necessidade financeira. Isso é limitado na sua cabeça. Você nem consegue se ver vivendo uma vitória nessa área. Quando eu pergunto para as pessoas chegam limitadas para mim. Como que eu sei que a pessoa está limitada? Quando eu pergunto para ela assim, ó, qual que é a imagem de você 5 vezes maior, crescendo 5 vezes nessa área? A pessoa não consegue falar. Como você se vê 5 vezes melhor do que você está hoje? 10 vezes melhor, a pessoa não consegue nem conceber, porque ela está limitada. Jabes entendeu que precisava ampliar os seus limites. Então ele pediu para Deus. Aí no versículo 10. Alarga os meus limites. E aí, a última coisa que Jabes pede. Se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. Levanta a mão direita e faz essa oração comigo. Deus poderoso, que a tua mão esteja comigo, para me livrar da desgraça e me poupar da aflição. Aqui tem muita gente que não faz essas orações. É outro erro que muitas pessoas cometem. Elas não oram de maneira preventiva. As pessoas oram de maneira urgente. Qual que é a diferença entre orar de maneira preventiva e orar de maneira urgente? Quem sabe falar? Cri, cri, cri. Quando eu oro de maneira urgente, eu estou orando depois que o problema aconteceu, sim ou não? Depois que a bomba explodiu, sim ou não? Depois que degringolou tudo, sim ou não? Que foi o burro com a carroça junto. Aí a pessoa ora. Depois que o casamento já está arrebentado, aí a pessoa vai para a igreja. Pelo amor de Deus, me ajuda. Depois que o filho já está lá no fundo do poço, aí a pessoa vai desesperada. Depois que descobriu que aconteceu já o problema. Não! O Senhor está nos ensinando nessa noite. E aqui muitas pessoas não fazem isso. Ore de maneira preventiva. Fala para o teu vizinho aí do seu lado. Mas como que eu vou fazer isso, Tony? Jabes está fazendo. Jabes não estava em desgraça. Ele não esperou entrar em desgraça para pedir o livramento da desgraça. Jabes não estava em aflição, mas ele não esperou estar em aflição para pedir livramento da aflição. Jabes pediu antes. Lembra do princípio: pedi e recebereis. Gente, fala comigo, princípio. Todo princípio, se ele não é ativado, você não recebe o resultado dele. É princípio. É para pedir, para poder receber. Ou seja, se não pede, então você tem que começar a pedir pela sua família. Senhor, afasta todas as desgraças.
enfermidades, maldições. Blinda a minha família. Protege o meu relacionamento, a minha casa. Protege as minhas emoções, protege a minha saúde. Vocês que me acompanham na live todo dia de manhã, eu oro muito o Salmo 91, ou o Salmo 90, que fala da proteção de Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor envia anjos para nos proteger e nos guardar. Você deve orar isso constantemente, pedindo proteção para a sua casa. Peça proteção para os seus bens, para as suas finanças, para o seu trabalho. De maneira antecipada, não espera a desgraça acontecer para pedir livramento da desgraça. Peça antes. E aqui Jabes pede uma coisa muito importante. Ele pede para o Senhor livrar ele. Olha aqui, ó. Me poupa da aflição. E muita gente não entende o quanto uma aflição é venenosa e perigosa. Quem já ficou aflito aqui? Todo mundo, né? Como que você fica quando está aflito? Conta para mim. Desesperado, o que mais? Perturbado. Olha essa palavra. O que mais? Ansioso. Perdido, perdida. É ou não é? Agoniado. E o que você faz quando está aflito? Só toma decisão ruim. É ou não é? Só age de forma doida, perdida. Jabes entendeu que ele não poderia ficar aflito. Jabes entendeu que a aflição não vem de Deus. Muita gente não percebe isso. Tem gente que está viciado em aflição. Seu filho sai, seu esposo sai, ou alguém da sua família sai, e você fica lá em casa, preocupado o dia todo, o dia inteiro, aflito, aflita. A aflição não vem de Deus. A conta vai vencer daqui 2 meses. E você está aflito, está aflita, porque está com medo de não pagar, de não conseguir pagar. Pelo amor de Deus, vença essa aflição. Não vem de Deus. Olha o que Jabes pede. Ele pede: Senhor, me livra da desgraça e me protege da aflição. Olha a palavra que Jabes usa: me poupa da aflição, me preserva da desgraça e me poupa da aflição. E aí termina o versículo dizendo: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Palavra do Senhor. Aplauda esse Deus que nos concede aquilo que nós pedimos. Aleluia! Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar também como Jabes orou. Olha o que Jabes pediu. Vamos lá? Primeiro, ele invocou a Deus. Segundo, ele pediu a bênção de Deus. Terceiro, ele pediu: alarga os meus limites. E depois ele pede a mão de Deus: se a vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. A mão poderosa de Deus. Nós vamos pedir ela sobre nós agora. Sobre nossa casa, nossa família, nossa história, nosso trabalho, nossos bens. A mão poderosa de Deus. Levanta a mão direita comigo e diga: amado e poderoso Deus. Amado e poderoso Deus. Nós oramos nessa hora. Nós oramos nesta hora. Como Jabes orou. Como Jabes orou. Diga mais forte: Deus poderoso. Deus poderoso. Nós queremos invocar a tua presença. Nós queremos invocar a tua presença. Invocar o teu nome. Invocar o
teu nome. Nós invocamos o teu poder. Nós invocamos o teu poder. Nós pedimos a sua bênção Nós pedimos a sua bênção sobre cada um de nós, sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa família, nossos projetos. nossos projetos. Nós pedimos a tua mão poderosa. Nós pedimos a tua mão poderosa. Pedimos que o Senhor venha alargar a nossa visão, Pedimos que o Senhor venha alargar a nossa visão, alargar os nossos limites alargar os nossos limites e nos preservar e nos preservar da desgraça, da desgraça, de acidentes, de acidentes, de situações de desgraça, de situações de desgraças, e nos preservar, e nos preservar, nos poupar nos poupar de toda a aflição. de toda a aflição. E maramandar e alamar e Vem, alacantar Senhor e Jesus. alavaramandar.